Novos Horizontes News. Bom, a nossa fala hoje à noite vai ser uma fala para a sociedade, né? A sociedade aqui de Santo Ângelo, seja formada pelos seus empresários, seja fazendo parte dos seus cidadãos em si, que são consumidores e assim por diante. Nós vamos falar um pouquinho sobre como é que funcionou o Brasil nesses últimos anos, né? Quais foram as decisões que se tomou nos últimos anos em termos de política macroeconômica e, basicamente, nós vamos conversar também um pouquinho sobre o que vai acontecer daqui para frente. Porque tem dois assuntos que estão em voga agora, né? A questão da Copa e das eleições. A Copa ela é um evento ímpar na nossa história, porque historicamente a gente sabe que o brasileiro ele foi sempre muito motivado pela questão do futebol, né? O futebol é a pátria de chuteiras e assim por diante. Mas o que a gente conseguiu enxergar é que, pela primeira vez na história, a gente teve um país que refutou as regras da FIFA, né? Em que as pessoas foram à rua questionando os padrões que a FIFA impunha e assim por diante. Então, a gente começou a fazer a seguinte leitura. Olha aqui, ó, futebol é coisa nossa, futebol é coisa do povo, de futebol a gente entende e nós não vamos deixar ninguém se aproveitar politicamente, né, do que é uma coisa particularmente nossa. Então, se em algum momento as pessoas tentaram fazer um aproveitamento político do que era a Copa, isso virou um tiro no pé. Agora a questão é, o que a Copa vai reverter, porque a Copa está em meio caminho, a gente não sabe o que vai acontecer, como que ela vai reverter no sentimento dos indivíduos? Tem pesquisas aí apontando que as pessoas estão diferenciando Copa de eleições. Né? E isso é uma coisa muito interessante, isso aí ninguém esperava. Né? Historicamente a gente dizia, se o Brasil ganhar uma Copa, o governo está reeleito. Né? Isso é facilidade de governar, o povo feliz nas ruas, isso mudou um pouquinho. Então, o que vai vir aí para frente? Né? Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre os cenários políticos que a gente tem pela frente. O que vai acontecer, por exemplo, se a nossa presidente for reeleita, se tem a possibilidade, né, do volta a Lula se efetivar de fato, quem são esses outros dois candidatos, né, que estão aí na briga eleitoral, né, quais são as propostas de cada um deles, e a resposta à noite, né? Será que a economia, o Brasil de amanhã vai ser diferente? E a resposta para essa pergunta é que certamente vai ser sim. Né? Nós não temos em nenhum dos cenários um céu de brigadeiro pela frente. Em todos os candidatos que forem eleitos, seja o presidente atual, seja os outros dois, todos eles vão enfrentar dificuldades, né? Dificuldades relevantes. Só que a questão é a seguinte, algum ajuste vai ter que ser feito na economia. A pergunta é se o ajuste vai ser lento ou se o ajuste vai ser muito lento. Né? E a questão é que quanto mais lento for o ajuste, mais tempo a gente fica nessa maré meio morta de um crescimento baixo, como a gente tem verificado nos últimos anos. Novos Horizontes News.